É isso aí, galera. Eu estou com o Maurão da Oficina Escola e vai passar aquela dica para você aqui no nosso quadro Dicas do Frio. É isso mesmo. É com você, Maurão. Vamos lá. Qual a dica de hoje? Então, meus amigos, hoje a dica de hoje é como fazer a abertura e o fechamento da válvula de expansão utilizando apenas uma bateria de 9 volts e duas ponteiras de multímetro. Tá? A gente adaptou as ponteiras de multímetros aqui na bateria para realizar os testes. Só que antes da gente fazer diretamente a abertura e fechamento dessa válvula, a gente precisa testar, Naldo, e ver se essa bobina não tem nenhuma das 4 bobinas abertas. Porque se uma dessas 4 bobinas estiverem abertas, pode ser suficiente para essa válvula ela não abrir e a gente ter um problema lá no sistema de refrigeração. É isso aí, galera. É uma bela dica para você, instalador, você que é de campo. É isso mesmo, né, Mauro? Isso. Para realizar o procedimento de teste, estou utilizando aqui o nosso multímetro, né, o alicate amperímetro da Galant, tá? É um alicate amperímetro um pouquinho completo, tá? Mede corrente alternada, tensão contínua, tensão alternada. Ele tem capacímetro também, escala de diodo, continuidade e também tem a função de termômetro, tá? Ele tem umas ponteiras que você tira, essas aqui, coloca as 2 ponteiras do termômetro e é um medidor de temperatura também. Então vou estar utilizando ele para realizar primeiramente o teste das bobinas da válvula de expansão, para depois a gente fazer o acionamento, tá? Vou conectar aqui novamente. Vou selecionar aqui a escala de resistência. Essa bobina, Naldo, como ela é uma bobina de 5 fios, ela é um pouco mais simples para ser feito o teste. Correto. Então vou tentar resumir um pouco, tá? Nesse conector aqui de 5 fios, a gente já tem aqui de cara o fio mais espaçado, que é o fio comum. Então do fio comum para esses outros 4 aqui, que são as 4 bobinas, tem que apresentar o mesmo valor de resistência ôhmica. Apresentando o mesmo valor de resistência ôhmica, ela inicialmente já passou no primeiro teste e tudo indica que a bobina, a parte elétrica dela está boa. Porém, a gente necessita fazer o teste também da mecânica, então por isso que a gente vai acionar com a bateria e ver se mecanicamente ela vai abrir e fechar, beleza? Então, vou posicionar aqui ó, o conector. Vou deixar uma ponteira aqui fixa no comum. E vou medir aqui, ó, para a primeira bobina. Apresentou 48 ohms. Para a segunda, isso, 47,7. Tá bem próximo, tá? 47,8. E a última apresentou 48,8. Então, tudo indica que as 4 bobinas estão boas, tá? A parte elétrica dela tá ok. Então a gente possivelmente não tem nenhum problema nesse conjunto aqui. Porém, a gente pode ter um problema mecânico também. E aí, como que a gente consegue fazer a abertura e o fechamento dessa válvula? Vou estar utilizando aqui um adaptador de cabinho de protoboard, macho-macho, tá? Vou colocar aqui, ó, no conector da válvula. Para realizar o procedimento de teste de abertura e fechamento, a gente deve colocar nessa bobina aqui a ponteira negativa no comum. Então eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro terminal aqui, que é o terminal comum da bobina. Correto. E aqui, Naldo, se você conseguir segurar aqui, acho que vai... Vamos lá. Isso, vai ficar melhor. Aqui a gente abriu essa válvula, galera. A parte mecânica dela, ela não é aberta assim, tá? É só para facilitar a visualização dela abrindo e fechando. Então se eu vier aqui, ó, em um sentido, quando eu chaveio aqui com a ponteira positiva, observa que ela está girando. Tá girando. Ela está fechando, ó. Eu dando os pulsos na válvula. Beleza? Agora, se eu girar ao contrário, que é começar a chavear dessa bobina aqui, que é a bobina A, para a bobina D, ela vai lá e vai abrir. Tá voltando, não é isso? Isso. Tá girando ao contrário. Tudo isso, dessa forma aí, né, fica muito mais claro da gente entender e saber que a parte mecânica e a parte elétrica da válvula, né, do conjunto de válvula de expansão está funcionando perfeitamente, tá? Aí você fala, Mauro,
Mas assim, ela aberta, é claro, fica fácil de você ver se ela está abrindo ou fechando. E no equipamento, como é que eu faria isso? No equipamento você teria que estar com um manifold, né, conectado no equipamento e monitorando a pressão. Caso essa válvula desse algum problema fechada, Naldo, a pressão de sucção ela estaria praticamente zerada. A máquina ela começa a recolher o fluido. Então, automaticamente, quando você começa a abrir, chaveando essa válvula, você começa a abrir ela, essa pressão ela tende a aumentar e a máquina voltar à sua operação normal. Então, isso pode facilitar bastante você em campo, quando tiver dúvida se é uma placa que está, por exemplo, identificou que a placa não está mandando sinal para a bobina e quer testar para ver se realmente o restante está funcionando, você apenas com uma bateria e as ponteiras você consegue realizar esse teste e ver se o equipamento vai estar se comportando da maneira adequada, se o equipamento realmente está climatizando e se o problema pode ser somente o sinal da placa, o sinal da saída da placa queimado para a válvula de expansão. Legal. Beleza? Um outro ponto que a gente pode utilizar esse teste também são em sistemas de VRF, onde muitas das vezes a gente não tem válvula GBC instalada e é comum às vezes ter uma placa danificada, a placa ela não está controlando a abertura e fechamento da válvula e às vezes essa válvula ela para na posição aberta e aí a máquina vai lá, Naldo, e dá erro de baixo superaquecimento. Só que você não tem GBC para poder fechar ela e você não tem outra placa para poder substituir naquele momento. Então, esse teste também se aplica lá na válvula de expansão de um evaporador de VRF. Você pode ir lá e colocar ela para fechar manualmente usando uma bateria e retirando ali a parte do evaporador, né, a placa do evaporador. Então você consegue fechar essa válvula, fazer com que o fluido não circule mais por esse evaporador e conseguindo deixar todo o sistema operando novamente sem nenhum problema até que chegue a placa do equipamento e seja feita a substituição. Beleza? Legal. Essa é a dica aí que nós queríamos trazer para vocês hoje. Mauro, além de toda essa explicação que você acabou de deixar aqui, qual o recado que você mandaria, você como um cara de escola, sabe? Que recado que você mandaria para o seu colega de profissão? Cara, nosso intuito é sempre estar dividindo aí essas coisas que a gente vai aprendendo, né, vai buscando no mercado, tá dividindo com todos vocês, deixar uma dica, se qualifiquem, busquem informação. Hoje a gente tem aí diversos vídeos ensinando bastante coisa sobre a tecnologia inverter, sobre refrigeração, Naldo. Então tem muito conteúdo bacana que vai agregar no seu dia a dia. E, cara, tem umas vezes, são pequenas dicas, mas você se encontra numa situação que às vezes você fala assim, cara, tô num beco sem saída, e agora, o que eu vou fazer? E aí tem algumas dicas que pode estar te ajudando a resolver um grande problema que você tá ali com uma simples dica, às vezes um simples detalhe. Então tem bastante coisas aí na internet que ajuda bastante a nossa vida, né, em campo. Obrigado, viu, Marão? Obrigado pelas informações. Galera, esse é o nosso quadro Dicas do Frio. E lembrando que você pode se aperfeiçoar, claro, através dos nossos vídeos. Se gostou, deixa um like, assina o sininho. E é isso aí. Não é, Mauro? Fechou? Obrigado, Mauro.